A matéria espiritual é tão fina e pura, Doutrina e Convênios 131-7, não podemos vê-lo como mortais. Terra modelada após o céu. Embora existam algumas diferenças, a Terra é muito parecida com o céu em vários aspectos. Tanto o céu, entendido como o trono de Deus, quanto a Terra são esféricos em forma. O trono de Deus é um globo, Doutrina e Convênios 130-7. De forma similar, a Terra também é uma esfera. Tanto o céu, o trono de Deus, quanto a Terra giram em torno de um Sol, o trono de Deus sobre Colobe e a Terra sobre o Sol. Ambos são planetas, portanto os habitantes de cada lugar podem caminhar na superfície onde vivem. Os habitantes de cada lugar podem conversar entre si, assim como fazemos aqui. Há vegetação e animais em cada lugar. Nas circunstâncias certas, maridos e esposas podem formar uma família e ter filhos, filhos espirituais no céu que se tornam filhos mortais em uma terra. No entanto, existem diferenças. Todas as coisas no céu são perfeitas, mas aqui não. Estamos sujeitos ao pecado e à morte na terra. Os mortais também dormem na terra, mas os espíritos não dormem. O presidente Heber C. Kimball escreveu o seguinte aos seus filhos: tudo o que vemos aqui é típico do que será daqui em diante. 63 O Senhor disse ao profeta José: aquilo que é ser espiritual à semelhança do que é temporal, e o que é temporal à semelhança do que é temporal semelhança do que é espiritual, Doutrina e Convênios 77-2. Parece que a vida na Terra foi modelado de acordo com nossa existência pré-mortal, e nossa vida pós-mortal será modelada de acordo com nossa vida terrena. A estrutura familiar, Doutrina e Convênios 131-1-4, alguma forma de organização da Igreja, Doutrina e Convênios 76-54, posse de casas ou mansões, João 14-2, posse de terras e propriedades, Doutrina e Convênios 45-58, uso de livros, Apocalipse 8 e 12 da noite, e muitos outros paralelos parecem existir entre nosso lar celestial e nossa existência atual. Conversando, visitando e sendo social. Muitas pessoas notaram o vínculo estreito, a irmandade, sentido entre familiares, membros da igreja e amigos próximos. A espiritualidade não se encontra por retirando-se da sociedade, mas estendendo a alma ao serviço dos outros. A irmandade e a irmandade que devemos desfrutar na igreja aqui continuará na próxima vida. Nosso amado profeta Joseph Smith escreveu: a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui será. 63 Heber C. Kimball, Obras-primas de Líderes Sud, N. B. Lundual, página 131. Existirá entre nós, no céu, só que será acompanhada de glória eterna, glória que não temos agora desfrute, Doutrina e Convênios 130-2. Podemos visualizar facilmente como é o mundo espiritual para os santos a partir das palavras de Brigham Jovem. Os espíritos não dormem. Os espíritos andam, falam, realizam reuniões, não têm doenças, movem-se como relâmpago, aproveite a vida e a companhia dos justos, dos retos e não se sujeite a diabo. 64. Tudo isso nos permite pensar em termos concretos sobre espíritos, outros mundos e Colobe. A melhor escritura que temos para nos ensinar é que nossos corpos na Terra se parecem com os nossos corpos pré-terrestres, corpos espirituais são encontrados no Livro de Mórmon. Neste caso, o irmão de Jared, sobre 2600 a.C., levou 16 pedras transparentes que ele havia fundido da rocha para o Senhor e pediu que ele os tocasse para que brilhassem. Assim teriam luz em suas barcaças enquanto cruzava o oceano. O Senhor estendeu a mão e tocou as pedras uma a uma com o dedo. E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor. E o Senhor lhe disse: pela tua fé viste que eu te louvo, tomarás sobre mim carne e sangue. Eis que o Senhor se lhe manifestou e disse: eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir a minha povo, eis que eu sou Jesus Cristo.
Este corpo que agora vedes é o corpo do meu espírito, e eu criei o homem segundo o corpo do meu espírito, e assim como eu apareço para ti para estar no espírito aparecerei ao meu povo na carne. Éter 3:6-16. Com base neste relato, concluímos que nossos corpos espirituais, na vida pré-terrena, se parecem com os nossos corpos físicos mortais se parecem com a carne, assim como o espírito de Jesus se parecia com seu corpo terreno. Tanto o homem quanto o animal parecem ter sido modelados e talvez descendentes dos celestial originais. Somos informados de que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, Gênesis 1:27 da manhã. Deus é o criador dos corpos físicos de Adão e Eva. Ele também é o pai do espírito de cada homem e mulher. Assim, tanto espiritual quanto fisicamente, somos descendentes de nosso Deus. Não é de se espantar que sejamos parecidos com Ele. Educação, buscando sabedoria. Em nossas assembleias, devemos edificar uns aos outros e buscar entendimento e sabedoria divinos. Esse mesmo padrão de aprendizado parece ter existido em nossa vida pré-mortal. Salomão escreveu o seguinte sobre a sabedoria em nossa vida anterior. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Eu fui criado desde a eternidade, desde o princípio, antes mesmo que a terra existisse. Quando não havia abismo, eu nasci, quando ainda não havia fontes abundantes em água. Antes que as montanhas fossem estabelecidas, antes que as colinas eu era brought forth, while as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. Quando ele preparou os céus, eu estava ali. Quando ele fixou uma bússola sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando ele fortaleceu as fontes do abismo, quando ele. 64 John A. Uitissoy, Discursos de Brigham Young, Deseret Book Company, 1977, página 380. Deu ao mar o seu decreto, para que as águas não ultrapassassem a sua ordem. Quando ele estabeleceu os fundamentos da terra, então eu estava com ele como um criado com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre perante ele, regozijando-me na parte habitável da sua terra, e as minhas delícias estavam com os filhos de homens. Provérbios 8:22 da manhã -31. A aquisição da sabedoria também não terminará nesta vida. A instrução e a advertência continuam no próxima vida. Joseph Smith disse: ao subir uma escada, você deve começar de baixo e subir degrau por degrau, passo, até chegar ao topo, e assim é com os princípios do Evangelho, você deve começar pelo primeiro e prosseguir até aprender todos os princípios da exaltação. Mas passará muito tempo depois que você tiver passado pelo véu antes que você tenha aprendido-os. Não há tudo para ser compreendido neste mundo, será uma grande trabalhar para aprender nossa salvação e exaltação, mesmo além do túmulo. 65. Procriação. Os sagrados poderes procriativos dados ao homem e à mulher aqui na terra estão na imagem e semelhança daqueles poderes usados por nossos pais celestiais para gerar filhos espirituais. Doutrina e Convênios 132-19. Este mesmo privilégio será concedido aos fiéis desta terra, ema ressurreição e, assim, o padrão de geração de nova vida continuará por mais uma geração dos deuses. As plantas e os animais. Animais e plantas individuais parecem ser modelados de acordo com seus espíritos, que eram previamente organizados no céu. Um relato da criação dos espíritos de toda a vida que vem sobre a terra está contido na pérola de grande valor. E agora, eis que vos digo que estas são as gerações do CE acento agudo UE da terra, quando foram criadas, no dia em que eu, o Senhor Deus, fez o céu e a terra, e toda planta do campo antes que existisse, a terra e toda erva do campo antes que crescesse. Pois eu, o Senhor Deus, criou todas as coisas das quais falei. Ele mencionou anteriormente a criação aves, peixes, animais, plantas, etc., espiritualmente, antes de serem naturalmente a face da terra. E eu, o Senhor Deus, criei todos os filhos de homens, e ainda não um homem para cultivar a terra, pois eu os criei no céu. Moisés 3:4-5, ênfase acrescentada. Conclusão.
Podemos concluir da discussão acima que a Terra mortal e o céu são parecidos, only the earth is temporary and dark and heaven is glorious, shining and constant. Não somente o homem é tangível, mas nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, nosso Senhor, também são tangíveis. Séries, Doutrina e Convênios 130-22. Isto é verdade no que diz respeito ao céu ou à residência de Deus, que também é real e tangível e existe no tempo e no espaço. A Terra é apenas uma réplica de um modelo ou padrão celestial muito antigo. 65 Joseph Smith, citado no Contributor, outubro de 1882 setembro de 1883, página 255 a 256, ênfase adicionado. Capitão 12. Filhos de HF se tornam divindades. Capítulo 12. Os filhos do Pai Celestial tornam-se divindades. Corolário 11. Os filhos do Pai Celestial tornam-se divindades. Os filhos fiéis do Pai Celestial que seguem suas leis celestiais terão a oportunidade, após sua ressurreição e exaltação no reino celestial, de formar novas galáxias com colobes, cada uma com um novo centro, com sóis e mundos como locais de residência para seus incontáveis descendentes espirituais, dando origem a uma nova geração de deuses. Princípios do Evangelho, a base deste capítulo. Deus prometeu tudo o que ele tem, como herança para seus filhos fiéis, Doutrina e Convênios 84-38, 132-16-17, 29, 37. Receber tudo o que o Pai tem é tornar-se um Deus, Doutrina e Convênios 76-58. O plano do universo de Deus deve antecipar a matéria e espaço para que essas novas heranças sejam organizadas e dadas a todos os que se tornarem exaltados em o céu mais alto. Este é o lugar para onde os humanos arrependidos e crentes estão indo. Deveríamos estar interessados nisso porque é o nosso futuro lar, um lugar de famílias eternas e aumento eterno. Esta ideia contrasta fortemente com a ideia atual de que o céu é um lugar feliz, repousando sobre nuvens ondulantes, tocando harpas e apenas cantando louvores. Rejeitamos esta ideia por ser sem fundamento, família, propósito, crescimento, realização e bastante estagnado. Filhos fiéis do Pai Celestial podem se tornar deuses. À medida que os filhos fiéis do Pai Celestial entram em sua exaltação, deve haver lugares ou mansões, preparadas como assentos para essas futuras divindades. Os santos receberão uma herança em nossa terra celestial. Também haverá futuros colobes, futuros centros celestes com grandes estrelas de tamanho governante, em torno das quais galáxias podem ser construídas e girar. Nosso teorema deve permitir a matéria e o espaço para esses novos deuses emergentes e seus novos galáxias. Como todos sabemos, a bênção da divindade, que chamamos de exaltação, é reservada para aqueles santos preciosos que abraçam a plenitude do Evangelho, arrependeram-se de todo pecado, guardam cada mandamento de Deus conforme ensinado por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, creiam nos méritos de Jesus Cristo como Salvador e Redentor, são selados ao seu cônjuge para a eternidade e com seu cônjuge são finalmente selados pelo Espírito Santo da promessa. Eles devem also continue and endure in faith unto the end of mortal life. Após a ressurreição, somente para tal é a coroa de vidas eternas e divindade concedida. Todos os outros permanecem como servos, separados e solteiros por toda a eternidade, em sua condição salva, em um grau de glória de acordo com sua fé e obras. Doutrina e Convênios 132-16-17. Aglomerados globulares. Aglomerado globular 47 Tucanai do Solte. Crédito: Observatório Astronômico Sul-Africano. Esta imagem é uma galáxia embrionária. O teorema de Kolob requer algum lugar no universo onde novas galáxias embrionárias pode ser organizado para os filhos fiéis de Deus que ganham a coroa da exaltação. Como um possível mecanismo para realizar isso, oferecemos os aglomerados globulares, um deles é ilustrado acima. Eles têm forma esférica e movem-se em órbitas muito acima do plano da Via Láctea, mas giram em torno do nosso centro galáctico.
Eles parecem estar completamente separados das estrelas no plano da galáxia. Uma galáxia madura tem um centro celeste glorioso e braços espirais que são divididos em porções terrestres e celestiais. Outra característica proeminente de algumas galáxias espirais, pelo menos a nossa, é a existência de aglomerados globulares. Aglomerados globulares são sistemas de estrelas altamente concentrados e de formato esférico. Os aglomerados contêm entre 10.000 e 1 milhão de estrelas e têm um diâmetro médio de cerca de 100 anos-luz. O aglomerado globular 47 Tucanae, mostrado aqui, é um exemplo dessas estruturas magníficas. Os aglomerados globulares estão localizados em número igual em ambos os lados do plano galáctico. O professor Harlow Shapley traçou a posição desses corpos em espaço e determinou que eles estavam distribuídos uniformemente, girando em torno de um ponto no espaço além a constelação de Sagitário. Este ponto central acaba por ser o centro da Via Láctea ou Colobe. Usando as órbitas amplas dos aglomerados globulares, o professor Shapley foi o primeiro para determinar o centro da galáxia. Os aglomerados globulares são constituídos por estrelas antigas do tipo 2, que são o mesmo tipo de estrelas encontradas no núcleo celeste da galáxia. Eles também se assemelham ao núcleo da galáxia, pois o maior tamanho e concentração de estrelas aparecem nas regiões centrais de controle do conjunto. O astrônomo Colin A. Ronan escreveu: parece também, tanto pelas observações quanto pela teoria da gravitação, que diz que as estrelas em um aglomerado não são distribuídas uniformemente. Os externos são provavelmente a alguns anos-luz de distância, enquanto aqueles perto do centro estão separados por apenas uma fração de ano-luz. A opinião geral é que as estrelas próximas ao centro são bem compactados. 66 Tal descrição faz lembrar a descrição que Abraão fez das regiões perto do trono de Deus. Ele disse que há muitas, grandes, estrelas, perto de Colobo. Neste respeito, e no tipo de estrela, os aglomerados globulares assemelham-se a miniaturas ou talvez a embriões centros galácticos. Os aglomerados globulares não estão localizados dentro do plano da galáxia coberto de poeira. Em vez disso, eles orbitam o núcleo da galáxia, em órbitas amplas, muito acima do plano da galáxia. Deve haver um mecanismo pelo qual novas divindades recebam seu próprio reino celestial e começam a criar sóis e mundos. O Teorema de Colobe afirma que os aglomerados globulares podem ser jovens reinos celestiais herdados de Elohim por aqueles que entraram na exaltação. Esses indivíduos precisarão de espaço e materiais para criar suas próprias galáxias. Os aglomerados globulares talvez pudessem ser movidos para o espaço, para longe da Via Láctea e crescer até se tornar uma galáxia adulta. Mas se isso não for verdade, onde e como as novas galáxias são organizadas? Poderia Jesus ter se referido a esse processo quando disse aos seus apóstolos hebreus: em minha casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar um lugar para você, João 14:2 ênfase adicionada. 2 lugares de governo. Alguns podem perguntar como um homem e uma mulher exaltados poderiam viver no centro de uma nova galáxia quando lhe é prometida uma herança nesta terra quando ela for celestializada e estiver próxima de Colobe. Isso poderia ser respondido com a possibilidade de que tal nova divindade pudesse ter 2 assentos de governo. As Escrituras prometem que os santos herdarão a terra, receberão uma vida eterna herança sobre ela e habitar na presença de Deus para sempre. Além disso, tão exaltador as pessoas também poderiam ter um lar no centro de uma nova galáxia que estão construindo. Tal consideração leva-nos a perguntar: o grande mar de vidro sobre o qual Elohim agora se encontra Eriside, perto de Colobe, ser o mesmo orbe em que ele vivia quando mortal? Provavelmente ele pode. 66 Colin A. Ronan, Espaço Profundo, Macmillan Publishing Co., NY, 1982, página 58. Tem 2 locais de governo, um perto de Colobe, onde ele administra sua própria galáxia para seus filhos, Doutrina e Convênios 130 para 4-8, e o outro, no centro da família de seu pai galáxia que ele herdou de seu pai. Talvez nós também tenhamos 2 locais.
Cada casal exaltado pode eventualmente receber seu próprio globo celestial que estará localizado no centro de sua própria galáxia. Lá, os justos criarão e povoarão mundos sem número. Além disso, os justos desta terra também terão uma herança em nossa terra, quando é celestializado. Como ambos os lugares estão dentro do reino celestial, onde a comunicação instantânea é possível, a distância entre eles pode não ser um problema. Provavelmente leva muito tempo para ter filhos espirituais suficientes para povoar uma galáxia, ou mesmo um mundo. Neste período intermediário, que pode durar eras, os casais celestiais podem muito bem viver na nossa Terra celestial, no coração da Via Láctea. Lá, podemos ter sociabilidade com Deus, Cristo e os justos desta terra. O mormonismo ensina que Deus se deleita em uma associação de amigos e familiares. Independentemente da criação de novas galáxias por aqueles ao chegarmos à divindade, provavelmente haverá muitas visitas, ao lar, ao nosso Pai e aos nossos irmãos. Conclusão. Deste capítulo concluímos que Deus é capaz de cumprir suas promessas de exaltação aos seus crianças que vivem a plenitude do seu evangelho. Aparentemente ele está iniciando galáxias embrionárias, talvez como aglomerados globulares, para os filhos fiéis herdarem. Ao considerarmos este futuro dia da herança, nossa fé em Deus aumenta grandemente. Podemos ver que ele é capaz de manter sua palavra. Capitão 13. Divindades além de Elohim. Capítulo 13. Divindades além de Elohim. Corolário 12. Divindades além de Elohim. Os inumeráveis bilhões de galáxias externas além da nossa Via Láctea não são criações de Elohim, mas cada uma tem sua própria divindade, seu próprio reino celestial em seu fogonúcleo, com reinos terrestres e celestiais ao redor. Talvez as galáxias, por sua vez, agrupam-se e giram em torno de centros cada vez mais altos. Princípios do Evangelho, a base deste capítulo. Nosso pai Elohim teve um pai. 67 Esta revelação ao profeta José, embora conhecida antes, Apocalipse 1:6, abre uma janela de compreensão de todo o cosmos. Agora nós podemos visualizar a imagem completa, ela se estende diante de nós como bilhões de galáxias. Não há fim para eles, independentemente da direção que olhamos. Quando vemos essas galáxias, externas à Via Láctea, percebemos que elas não são criações de Elohim, mas provavelmente de seus antepassados e parentes que também são deuses. Deuses antes de Elohim. O presidente Joseph Fielding Smith disse: Nosso Pai que estás nos céus, de acordo com o profeta José, teve um pai, e uma vez que existe uma condição deste tipo por toda a eternidade, cada pai teve um pai. 68 Brigham Young explicou que, nunca houve um momento em que não havia deuses e mundos e quando os homens não passavam pelas mesmas provações que agora estamos atravessando. 69. Se ponderarmos estas afirmações, chegamos à conclusão de que existe um grande número de deuses. Na verdade, o processo pelo qual os deuses se reproduzem é infinitamente antigo e tem sem começo. Até mesmo o número de gerações dos deuses é infinito. À medida que estudamos o universo estendido, deveríamos esperar encontrar lugares onde essas divindades têm seus reinos. Talvez um deles seja presidido pelo pai de Elohim e pode haver encontrou o velho mundo, agora exaltado, onde Elohim viveu como um mortal há muito tempo. 67 Joseph Smith, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, Ibid, página 373-68 Joseph Fielding Smith, Doutrinas de Salvação, volume 2, página 4769 Brigham Young, Deseret News, 16 de novembro de 1859, página 290. O número de galáxias. Com os telescópios mais potentes, refletor de 200 polegadas e o Hubble da NASA, os cientistas podem ver mais de 1.000 milhões de galáxias. Ver Fred Hoyle, Fronteiras da Astronomia, p. 245. No entanto, a teoria deste livro exigiria que se você viajasse por uma luz incalculável anos para a galáxia mais distante que agora vemos e então olhe além, você veria galáxias adicionais se estendendo diante de você. Simplesmente não há fim para o número de galáxias.
O poema do elder William W. Phelps, Se Pudesseis Ir a Kolob, Hino Sud, número 284, ensina esta mesma lição profunda sobre a cosmologia mórmon. Se você pudesse ir até Kolob num piscar de olhos, e então continue em frente com a mesma velocidade de voar, você acha que poderia, por toda a eternidade, descubra as gerações onde os deuses começaram a existir. Ou ver o grande começo, onde o espaço não se estendeu. Ou veja a última criação, onde os deuses e a matéria terminam. Parece-me que o espírito sussurra: nenhum homem encontrou o espaço puro, nem vi as cortinas externas, onde nada tem lugar. As obras de Deus continuam, e mundos e vidas abundam, melhoria e progressão têm uma rodada eterna. Não há fim para a matéria, não há fim para o espaço, não há fim para o espírito, não há fim para a raça. Postulamos, de acordo com o Teorema de Kolob, que cada uma dessas muitas galáxias é governado por seu próprio Deus que se esforça para trazer vidas eternas para sua prole. Veja a imagem de muitas galáxias, página 16. AGLOMERADOS Gáticos. O astrônomo Colin A. Ronan observou, à medida que telescópios, câmeras e outros equipamentos para a sondagem do espaço profundo está melhorando e, à medida que novos levantamentos do céu são feitos, está ficando claro para os astrônomos que galáxias isoladas são incomuns. Eles ocorrem mais comumente em pares ou em grupos de 3 ou mais. Nosso grupo local não é uma raridade, mas um exemplo típico. Assim como em pequenos grupos, as galáxias são encontradas em aglomerados, de cerca de 100 até milhares. 70 Daltons. Mesma forma, Isaac Asimov escreveu: há centenas de aglomerados de galáxias visíveis no céu. Eles são obviamente aglomerados devido à proximidade dos membros individuais em espaço e da luminosidade semelhante dos membros maiores. Alguns dos aglomerados são enormes. Existe um aglomerado na constelação, 70 Colin A. Ronan, Ibid, página 106. Berências, a cerca de 120 milhões de anos-luz de distância, que é composta por cerca de 10.000 galáxias individuais. 71. O Teorema de Kolob afirma que a Via Láctea pode estar em uma grande órbita em torno de Elohim's Father's Galaxy, which in turn, is in orbit about the galaxy belonging to Elohim's Father's Father, and so on, ad infinitum. Especulamos sobre os aglomerados galácticos que observamos no céu são um reflexo da ordem patriarcal entre os deuses. O modelo acima do universo em que as galáxias são agrupadas em aglomerados, que são agrupados em superaglomerados e assim por diante, foi proposto pelo astrônomo de Vauquelins como um universo hierárquico. Antes de encerrarmos o assunto, discutiremos como o Teorema de Kolob se encaixa na corrente modelos do universo estendido. Os dois modelos mais amplamente discutidos do universo são a teoria do Big Bang e a teoria do estado estacionário. O primeiro é o mais amplamente aceito dos dois. O estado estável da teoria. O universo em estado estacionário pode ser melhor visualizado da seguinte forma: imagine um universo de infinitos volume preenchido com um número infinito de galáxias distribuídas uniformemente no espaço. Agora imagine que o próprio espaço está se expandindo. Nesse modo, o universo pareceria essencialmente o mesmo para todos os observadores. Não importa de qual galáxia se observa, todas as galáxias externas seria visto recuando. Quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade com que ela se move. Retiros. É isso que os astrônomos parecem observar quando olham para o espaço distante. Propomos que no espaço entre as galáxias haja espaço para novas galáxias crescerem. Imagine que, à medida que o universo se expande, a matéria é continuamente criada a partir da qual novas galáxias podem ser formadas. Isaac Asimov, que não é um defensor do estado estável teoria, descreveu essa teoria da seguinte forma: mas os requisitos da teoria da criação contínua são realmente pequenos. A matéria precisa ser criado apenas a taxa de um átomo de hidrogênio por ano em 1 bilhão litros de espaço, e tal taxa de criação seria muito pequena para ser detectável por quaisquer instrumentos que possuímos.
À medida que as galáxias se afastam umas das outras, seja qual for a causa, os espaços entre acumular matéria gradualmente através da criação contínua. A acumulação é lenta, sem dúvida, mas também o é a taxa de recuo das galáxias, um do outro, em comparação aos vastos espaços entre eles. Demora vários éons, bilhões de anos, para que a distância entre duas galáxias vizinhas duplique, e nessa altura, já se formou matéria suficiente entre eles para condensar para uma nova galáxia. 72. Brigham Young declarou no Journal of Discourses: não podemos receber, enquanto estivermos na carne, as chaves para formar e moldar reinos e para organizar a matéria, pois estão além da nossa capacidade e vocação, além desta mundo. Na ressurreição, os homens que foram fiéis e diligentes em todas as coisas em 71 Isaac Asimov, Ibid, página 19.572 Ibid, página 224. A carne, guardaram seus primeiros e segundos estados e são dignos de serem coroados gods, even the sons of God, who will be ordained to organize matter. How much matter do you suppose there is between here and some of the fixed stars which we can see? O suficiente para enquadrar muitos milhões de terras como esta, mas agora está tão difuso, claro e puro, que olhamos através dele e contemplamos as estrelas. Mas o assunto está lá. Você consegue formar alguma ideia sobre isso? Você pode formar alguma ideia da pequenez da matéria? 73. Segundo a teoria do estado estacionário, o universo não é apenas geralmente o mesmo para todos os observadores no espaço, também é o mesmo para todos os observadores no tempo. Na verdade, o universo nunca seria nascido, pois não há começo. Nunca morreria, pois a criação contínua lhe permitiria estar crescendo continuamente. A teoria do estado estacionário perdeu adeptos entre os astrônomos nos últimos anos porque eles sentem que as observações das partes mais distantes do universo sugerem que o universo parecia diferente no passado distante do que é agora. Tais descobertas não são indiscutíveis, no entanto, e os cientistas não estão de acordo sobre o significado dos dados. Para mais informações sobre as teorias do estado estacionário e do Big Bang, consulte The Universo, capítulos 14, 15 e 19. A teoria do estado estacionário é particularmente atraente para os santos dos últimos dias por causa de nossa doutrina de que não há começo nem fim para as gerações dos deuses. O continuou a criação da matéria a partir do nada é impossível, pois Joseph Smith escreveu, os elementos são eternos. Antigamente, acreditava-se que os elementos eram os átomos que aparecem na tabela periódica dos elementos do químico. Acreditava-se que os átomos eram indivisíveis e podiam nem ser criado nem destruído. Desde então, aprendemos que os átomos não são elementares, mas pode ser decomposto em prótons, nêutrons e elétrons. Essas partículas subatômicas são também divisíveis. A matéria pode ser convertida em energia e, em situações especiais, em energia, pode ser convertido em matéria. Poderia parte da enorme energia que emana do centro da nossa galáxia ser convertido em matéria para construir novos reinos, novas galáxias? Temos uma compreensão limitada sobre como produzir nova energia e nova matéria que deve estar disponível indefinidamente. Talvez desembolsados no volume infinito do espaço estejam os pré-elementos existentes que poderiam formar novas criações. Talvez esses elementos tenham sido lá para sempre. Isso seria necessário para construir novas galáxias para divindades emergentes. Talvez poderia ser baseado na reciclagem. Acreditamos que haverá bastante matéria e espaço para os novos reinos que Deus prometeu. A teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang afirma que toda a matéria e energia em todo o universo foi originalmente em um local. Essa massa explodiu e enviou matéria e energia, das quais as galáxias são composed, hurtling in all directions. Hoje, todas as galáxias fora do nosso aglomerado local estão afastando-se de nós, exatamente como seria de se esperar de uma explosão inicial como essa. Os astrônomos também podem detectar radiação de fundo em todas as direções, o que os cientistas acreditam-se que seja o remanescente de uma explosão inicial.
Se a explosão inicial fosse grande o suficiente, o universo se expandirá para sempre, com as galáxias se distanciando cada vez mais, até que apenas aqueles em nosso cluster local são visíveis. Se a potência da explosão inicial fosse pequena, ou abaixo de um certo valor, a gravidade acabará por puxar o universo de volta a um único pedaço de 73 Brigham Young, Journal of Discourses, volume 15, página 137, ênfase adicionada. Matéria, destruindo os mundos e galáxias como os conhecemos. O ciclo seria então repetido com mais uma explosão e um novo começo. Conclusão. Os parentes exaltados de Elohim organizaram e organizarão mundos e sóis e governarão e povoar galáxias como fizeram todos os deuses antes deles. Este padrão será continuado por toda a eternidade. Sempre haverá matéria e espaço suficientes para permitir esse crescimento. Capitão 14. Resumo e conclusões. Capítulo 14. Resumo e conclusões. Muitos princípios do Evangelho são considerados neste livro. O significado das Escrituras. A descrição desses princípios é bastante aprimorada quando os apresentamos em sequência. Teorema de Kolob e compará-los com descobertas recentes da ciência da astronomia que, em muitos casos, estão alcançando o que os profetas disseram há muito tempo. Após a devida reflexão sobre os dados apresentados neste livro, listamos abaixo o resumo e conclusões que consideramos prováveis ou explicações prováveis da estrutura do universo. Capítulo 3. O trono de Deus e Kolob estão prováveis NOCENTRO da galáxia Via Láctea. Abraão viu, pelo Urim e Tumim, a enorme estrela Kolob, que era a mais próxima do trono de Deus. Abraão 3:2, que Kolob é a primeira de todas as criações de Deus e é a maior em massa, de todas as estrelas. Abraão 3:16 da manhã, e que governa todas as estrelas que pertencem à mesma ordem daquela em que tu, Abraão, estás, a terra. Abraão 3:3. As Escrituras também estabelecem que o trono de Deus está no meio, centro, de tudo. Coisas, Doutrina e Convênios 88:13. O Teorema de Kolob propõe que isso esteja no centro da Via Láctea. Capítulo 4. A poeira interestelar protege a Terra. Divisão. O centro da galáxia ou céu. O homem natural murcharia e morreria, na presença de Deus, mas se olhasse com visão espiritual olhos, como Moisés fez quando a glória de Deus veio sobre ele, ele podia contemplar o seu rosto, pois Moisés, foi transfigurado diante dele. Moisés 1:11 da manhã. A glória, a luz brilhante e enorme radiações procedem de Deus, para preencher a imensidão do espaço. Doutrina e Covenantes 88:12. A Terra está escondida e protegida desta glória ardente por um véu de poeira interestelar. Capítulo 5. Não podemos numerar todas as estrelas e planetas na Via Láctea, embora cada um seja conhecido por Deus. Deus revelou a Moisés que ele havia criado mundos sem número. Moisés 1:33 da manhã. Também, assim como a terra passará, assim também virá outro. Moisés 1:38 da manhã. Mas a criação de mundos por Deus é apenas uma obra secundária. Seu foco e esforço principal é o progresso de seus filhos. Pois Deus disse: esta é a minha obra e a minha glória, realizar o que imortalidade e vida eterna do homem. Moisés 1:39 da manhã. Para conseguir isso, ele tem que construir muitos sóis e terras como residências para seus muitos filhos. Embora os homens não possam contá-los, Deus conhece cada um e deu um nome a cada um. Capítulo 6. Uma galáxia pode ser dividida em 3 regiões. Há 3 graus de glória na ressurreição descritos em detalhes maravilhosos. Doutrina e Convênios, 76. Paulo identificou essas glórias como sendo semelhantes ao Sol, à Lua e estrelas. 1 Coríntios 3:40 da tarde -42. Cada um desses 3 lugares, celestial, terrestre e telestial, irá ser a residência final de uma parte da humanidade após o julgamento e a ressurreição. Beleza. Colocação será baseada em suas obras e fé enquanto estiverem na terra. A localização de cada um deles. Esses reinos de glória estão em anéis concêntricos na Via Láctea com o trono de Deus, o reino celestial, no centro.
Capítulo 7, há um lugar para a escurança externa. Localização das trevas exteriores, o lugar final para o diabo, seus anjos e os filhos da perdição. Acredita-se que esteja fora dos limites da Via Láctea, onde é escuro e frio. Capítulo 8, a Terra está viva e seguiu uma sequência semelhante a uma alma humana. A Terra é viva e muda de tempos em tempos. O Senhor explicou que a Terra permanecerá de um reino celestial, pois cumpre a medida de sua criação e não transgride a lei. Embora morra, será vivificado novamente. Doutrina e Convênios 88 para 25-26. A Terra tem um espírito, pois foi criada espiritualmente antes de se tornar temporal. Moisés 3 para 4-5. Estava revestido de vegetação espiritual e vida animal. Os animais também têm espíritos. Doutrina e Convênios 77 para 2, Moisés 3 para 5. Em seguida, a Terra se tornou um jardim do Éden terrestre. Moisés 3 para 8. Após a queda de Adão, a Terra tornou-se amaldiçoada ou celestial, um lugar adequado para homem mortal. Moisés 4:23 da manhã -25, e sujeito à morte. O profeta Enoque, sétimo de Adão, registra que ele realmente ouviu a Terra falar, dizendo: Eu, a Terra, estou angustiado por causa da iniquidade de meus filhos. Moisés 7:48 da manhã. A Terra também pediu para descansar. Moisés 7:48 da manhã. Esta oração da Terra será respondida após a segunda vinda durante o milênio de paz de 1000 anos. Moisés 7 para 64. Finalmente a Terra será celestializado quando retorna à sua órbita original em torno de Kolob. Capítulo 9, o Pai Celestial tem outros filhos. ESPIRITUAISQUEM. Ele coloca em outras terras na galáxia da Via Láctea. Os descendentes de Deus são colocados em outros mundos, bem como nesta terra. Doutrina e Convênios 76 para 24, 88 para 51-57. Cristo auxiliou o Pai na criação de todos esses mundos. Também Cristo é o Salvador e Redentor de cada um desses outros mundos. O profeta José nos ensinou que os habitantes de outros mundos são salvos pelo mesmo Salvador que o nosso. Também muitos desses mundos agora são habitados por outros filhos do Pai Celestial. Capítulo 10, Deus e os seres espirituais podem se mover. Comunique-se em velocidades muito rápidas. Deus administra seu reino com eficiência. Ele tem um meio de comunicação muito rápido e transporte, uma velocidade muito mais rápida que a da luz. A viagem entre vários lugares no reino de Deus pode ser feita por seres espirituais em ou perto a velocidade do pensamento. O tempo na Terra, 24 horas, dia e 365 dias, ano, começou com a queda de Adão, Abraão 5:13 da manhã, e terminará no início do milênio. Doutrina e Convênios 84 para 100. Tempo de Deus passa muito mais devagar que o dos homens. A humanidade, masculina e feminina, é criada em a Terra à imagem e semelhança de Deus no céu. Gênesis 1:27 da manhã. Assim podemos melhor entender as coisas espirituais e celestiais observando as coisas na Terra. Para a Terra e tudo nele é a imagem e aparência do céu. Capítulo 12, Deus tem a capacidade de cumprir suas promessas a seus filhos fiéis. Deus prometeu tudo o que ele tem, como herança para seus filhos fiéis. Doutrina e Convênios 84 para 38, 132 para 16-17, 29, 37. Receber tudo o que o Pai tem é tornar-se um Deus. Doutrina e Convênios 76 para 58. O plano do universo de Deus deve incluir matéria e espaço para que essas novas heranças sejam organizadas e dadas a todos os que se tornarem exaltados no céu mais alto. Isso não significa que essas crianças fiéis tomarão o lugar de nossos pais no céu, mas eles se tornam um Deus para seus próprios filhos espirituais. Doutrina e Convênios 76 para 58, 132 para 20. Esta ideia contrasta fortemente com a ideia atual de que o céu é um lugar feliz, repousando sobre nuvens ondulantes, tocando harpas, cantando louvores.
Rejeitamos esta ideia por não termos família, sem propósito, crescimento ou realização e bastante estagnado. Capítulo 13. As muitas galáxias que vemos fora da lâmpada láctea. Os caminhos não foram criados por nosso Pai Celestial, mas POROOTROS deuses. Nosso pai, Elohim, tinha um pai. Esta revelação ao profeta José, embora conhecida antes, Apocalipse 1:6, abre uma janela para entender todo o cosmos. Agora podemos visualizar a imagem completa, ela se estende diante de nós na forma de bilhões de galáxias. Não há fim para elas, não importa a direção que olhemos. Quando vemos essas galáxias, externo à Via Láctea, percebemos que não são criações de Elohim, mas de sua antepassados e parentes que também são deuses. Mas para nós há apenas um Deus, o Pai, e somente um Senhor Jesus Cristo a quem adoramos.